o vice-presidente do PSB do Espírito Santo, o secretário de Estado e deputado estadual licenciado Tiago Hoffmann e também o deputado federal Paulo Foleto. Isso. Vou pedir o Paulo Meneghelli, por favor, que mantenha-se aqui no palco, Paulo, por favor, aqui em cima com a gente também. E quero convidar os deputados estaduais, aqueles que estão aqui presentes, convidar a deputada estadual Janete de Sá, aqui na mesa, por favor, e convidar também o deputado estadual Toninho da Imater. Vamos lá, pessoal, me ajuda aqui onde eles vão estar sentando, tá bom? Paulinho Meneghelli vai fazer as honras aqui. Convidar também, representando todos os prefeitos e prefeitas, ele que é o novo presidente da Associação dos Municípios, o prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira. Por favor, representando todos os vereadores e vereadoras, convidar a vereadora Eliana, do município de Mucurici, convidar também, representando os presidentes municipais do PSB, Fabrício Pancotto, representando todos os segmentos do PSB, Adneide Lima. Neide Lima, mais conhecida como Neide Lima. Fui informado que o deputado estadual acabou de chegar, tá ali, ó, Dari Pagung, que eu já convido, por gentileza, Dari, para fazer aqui com a gente também a composição da mesa. Pessoal, não chegou para mim aqui, mas tem algum presidente estadual de algum outro partido que esteja presente aqui no nosso congresso e eu não tenha mencionado? Deputado João Coser, está aí ainda? Cadê o deputado João Coser? Ô João Coser, chega para cá, nos dê a honra de fazer a composição aqui também. Madalena Santana, representando o PDT estadual. Por favor, Madalena. Vamos lá, tem mais algum representante aqui de algum partido estadual? Mais uma vez, cadê o Tiago Hoffmann, vice-presidente? Tá, nós temos algumas pessoas que estão lá fora. O governador Renato Casagrande já chegou, está ali do lado de fora, vai entrar agora também. O Ricardo Ferraz também já chegou, a gente está só aguardando. O João Campos também está se aproximando, mas eu quero já registrar também aqui, Felipe Rigoni está presente aqui, secretário de Estado também do Meio Ambiente, ex-deputado federal. Felipe Rigoni, cadê o Felipe, pessoal? Onde é que o Felipe está? Tá lá. Filipão, você está me ouvindo, né? Deixa eu só fazer minha autodescrição aqui para o Felipe. Felipe, hoje eu estou trajando uma calça social de cor azul, uma camisa também azul quadriculada com os pontinhos pretos. Estou usando sapato e cinto de cor marrom, cabelo e barba baixinha. Eu estou também usando um perfume cheiroso. E como você sabe, sempre bonitão. Tá? É como ele não tem como ele saber, por isso que eu falo isso sempre. Eu sou suspeito. Tá bom? Obrigado, Felipe. Obrigado a todos que estão presentes. Senhores, Valneide, por favor, secretário nacional do MSB, por gentileza, aqui conosco. Vou convidar também Ximene, representando todos os vice-prefeitos e vice-prefeitas. Por favor. Todos aqui devidamente posicionados. Eu vou convidar também a todos, por gentileza, nesse momento, a se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro.
as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigado a todos. Vou pedir por gentileza que tome os assentos. Bom, pessoal, eu vou convidar agora, nós vamos, com muita alegria, aqui do lado do palco, nós temos uns telões, e aí quem estiver à frente do telão, eu vou pedir por gentileza que libere para a gente, porque nós vamos assistir agora um vídeo do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Hoje eu gostaria muito de estar em Vitória do Espírito Santo, participando do Congresso Estadual do Partido Socialista Brasileiro, do nosso partido. Mas, infelizmente, como vocês podem perceber, da minha voz e talvez até da minha aparência, eu estou com uma gripe fortíssima e não pude viajar. E por que eu digo que gostaria? Eu gostaria porque a minha história com o PSB do Espírito Santo, ela é longa e antecede, inclusive, a minha presença no Diretório Nacional. Eu lembro quando houve a grande problema aí entre disputa, os dois Renatos, Renato Casagrande e Renato Soares. Eu fui designado ainda pelo Dr. Arraes, de saudosa memória, para ser o relator e acompanhar todo esse processo, que resultou, depois de uma longa contenda, em Renato Casagrande como presidente estadual do PSB. E foi uma decisão acertadíssima, na minha condição de relator, foi nesse sentido, do Dr. Miguel Arraes, e depois do próprio Congresso de 1995, que foi quem decidiu o destino do PSB do Espírito Santo. E desde aquele então tenho frequentado por muitas ocasiões e com muita alegria o Espírito Santo, Vitória, os congressos, os eventos
Inclusive, final do ano passado, estive num excelente evento aí também. De modo que eu quero fazer uma saudação muito especial ao companheiro Casa Grande, em primeiro lugar, como a maior liderança do nosso partido, no PSB Capixaba, mas também a toda a militância, a todos aqueles que militam no PSB há muitos anos, que estão aí, que estão nos ouvindo, e dizer que o sucesso que tem sido o PSB do Espírito Santo e a colaboração que ele tem dado frequentemente desde dos anos 90, ao PSB nacional. Através das suas lideranças, Casa Grande foi, além de governador pela terceira vez que faz excelente governo, e muito bem avaliado, também foi aqui líder na Câmara dos Deputados, no Senado da República. Senhor, temos também o deputado federal Paulo Foleto, que foi uma grande experiência aqui na Câmara dos Deputados, que representa tão bem o PSB Capixaba aqui na Câmara. E brevemente teremos, se Deus quiser, e os eleitores também, o governador Casa Grande aqui no Senado, outra vez representando o PSB Capixaba aqui no plano nacional. De modo que aqui eu deixo um abraço a todos, os meus agradecimentos à militância, aos dirigentes do PSB, ao Gavini, que é o presidente, e a outros presidentes municipais, estaduais, deputados estaduais, secretários, tanta gente importante que tem aí no Espírito Santo. Deixo meus agradecimentos porque sempre tive no Espírito Santo uma grande receptividade da militância e dos dirigentes desse Estado. Quero também aproveitar a ocasião para dar as boas-vindas aos delegados e delegadas ao 16º Congresso Nacional do nosso partido, que ocorrerá aqui em Brasília a partir do dia 30. Será um congresso muito especial, onde nós estamos promovendo uma mudança geracional na direção partidária, especificamente na presidência do partido. É uma ocasião de muita alegria para mim poder fazer essa mudança e digo por quê. Porque a mudança vem no sentido muito positivo dessa mudança, dessa renovação geracional, uma figura excepcional da política, que eu diria já brasileira, que é o prefeito João Campos, um jovem político com desempenho extraordinário à frente da Prefeitura do Recife, pela segunda vez, e que tem enfrentado os embates políticos e está se formando aí uma grande liderança, que eu espero que no futuro não seja apenas estadual, mas também nacional. Então, essa oportunidade que vocês estão recebendo, João, aí, é uma oportunidade muito importante para vocês e para mim, que vou tê-lo como meu sucessor, e com muita alegria que faço isso, e, portanto, um abraço para vocês também, e um abraço de grande agradecimento por tudo que vocês fizeram, por toda a ajuda que vocês me deram durante esse período que eu estou à frente da presidência do partido e também lá atrás como secretário nacional. Um grande abraço, sucesso. Muito bem, presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Eu já quero também, pessoal, aqui, com muita alegria, já registrar a presença aqui do nosso auditório no 18º Congresso Estadual do PSB, o nosso vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, já está aqui presente. Chega para cá, Ricardo. Espírito Santo é o Brasil que dá certo. Ah, prefeito Dito está por aí também. Lá de Muniz Freire. Enquanto Ricardo Ferraz sobe aqui, deixa eu convidar também aqui para fazer a composição da nossa mesa. Vou convidar o presidente estadual do União Brasil, deputado federal, ex-deputado federal, Felipe Rigoni. Por favor, Felipe. Isso. Vamos lá. Convidar também aqui secretária das Mulheres, Jaqueline Moraes, que está aqui. Bruno Lamas. Por favor, Bruno. Secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Me ajuda aí, os secretários que estão presentes. Cadê? Manu está aqui já? Emanuela Pedroso. Desculpa, Manu, a visão aqui está escondida. Secretária de Governo, Emanuela Pedroso, por favor. Aqui também, composição de mesa. Vou convidar também, pessoal,
os movimentos sociais, tá bom? O secretário de Mulheres já está aqui, a Neide já está aqui na mesa. Convidar também a Cristiane, secretária estadual da Juventude. Mário César, o Negão, secretário do Movimento Popular. Convidar também o secretário estadual de Raça e Etnia, Patrícia Crisanto. Rogério do Amaral, do Movimento LGBT. Da Inclusão, Paulinho Araújo. E também do estadual sindical, Zenildo Pereira. Por favor, são os movimentos sociais. Cada um desses, senhores, foram eleitos nos seus congressos. Parabéns aí, viu? Cadê você, rapaz? Cheguei, mano. Você tá achando que a vida vai ficar lá no Rio Grande do Sul? Não pode ser muito tempo. Uma semana tá bom, né? Bom, eu já fui informado que o governador já está aqui do ladinho, tá, pessoal? Vamos combinar sem ele ouvir, hein? Nós vamos fazer, Gavine, vou falar baixinho, tá? Quando o governador entrar junto com o João, nós vamos fazer uma festa linda. Tá bom, Juarez? Vamos fazer uma festa linda. Pessoal, propositalmente eu vou dar um tempinho no microfone. O governador está concedendo uma entrevista aqui, coletiva, tá? Então, mais 1 ou 2 minutinhos. Vamos lá, Pedro? Andamento. Deixa eu aproveitar e registrar também a presença do Vander, prefeito. Prefeito de Tarana, está aqui também, está ali. Freitas, ex-deputado federal, diretor, presidente do DR. São diversos prefeitos. Nós já vamos dar continuidade, tá, pessoal? O governador está concedendo uma coletiva ali. Tá bem? Givaldo Vieira está aqui, diretor-geral do Detran. Pablo Lira, Instituto Jones dos Santos Neves. Marcelo Cornélio, do Prodeste, está ali. Odimar Péricles. Deixa eu registrar a presença aqui também do vice-presidente, o Luiz Carlos Ridolfi, da FACIAPES. Obrigado pela presença, Luiz Carlos. Ô terra bonita, cheia de expressão. Chegou também o prefeito mais cantor que eu conheço, João Trancoso, tá ali, ó. Vila Pavão tá presente. Pensa num cara que canta, tá? É cantor.
Gente, eu não estou falando porque me pediram para segurar um pouquinho, está tendo uma coletiva lá e meu som está atrapalhando, tá bom? É só por isso. Não, segura só um pouquinho. Segura a energia para a gente fazer uma festa bonita, né, doutor Álvaro Duboc? Está aqui, ó, nosso secretário de Controle e Transparência. Ah, Marcelo Calmon também está aqui, secretário da SEGER. Chega para cá, Marcelo, por favor. Meu líder, meu presidente, você não sabe a honra de ser de novo da executiva do seu lado. Tá? Agora você é o cara que tem. Dá um abraço. Meu amigo Carlos Germano está ali também, subsecretário. Cadê o Cael? Vice-prefeito de Vila Velha está aqui também? Por favor, Cael. Chega para cá, Cael. Estou vendo ali Vitor Coelho também, secretário de Turismo. Bom, então, senhoras e senhores, vamos receber de pé, com muita alegria, o nosso governador do estado do Espírito Santo, do PSB, Renato Casagrande. Ele que chega acompanhado também, do prefeito de Recife, João Campos. Isso, um momento lindo demais. No 18ª edição do Congresso Estadual do PSB do Estado do Espírito Santo. Tendo aqui o nosso líder maior, governador do Estado, Renato Casagrande. São 3 mandatos, 3 vezes, e já pode pedir música no Fantástico, hein? 3 vezes governador. O mais renomado, que orgulha todos os capixabas do cenário nacional da política. Muito bem! Então aqui na 18ª edição do Congresso Estadual do PSB do Espírito Santo, o nosso governador, Renato Casagrande, o nosso líder maior, renomado no Brasil e no mundo, o nosso líder na política capixaba, na política nacional, que representa tão bem o Estado do Espírito Santo, que chega acompanhado. Pessoal, libera o João aqui por enquanto, depois a gente vai para as fotos. Vamos lá, pessoal. Aqui junto conosco, João Campos, prefeito do município de Recife, também um orgulho para o Brasil, e hoje aqui participando da 18ª edição do Congresso Estadual do PSB. Eu vou pedir ajuda aqui aos meus amigos agora, de imprensa. Isso.
Muito bem, obrigado, juventude do PSB. Ó, pessoal, eu vou pedir ajuda aqui. Dani, deixa eu passar rapidinho aqui, peraí. Eu vou pedir ajuda aqui dos meus amigos, assessorias, profissionais da imprensa, para que nos ajude agora. Procure um cantinho mais nas laterais aqui, para que a gente possa dar visibilidade para os senhores que estão aqui à frente. Essa mesa que tem peso, tá, pessoal? Eu vou pedir aos senhores que possam tomar assentos, tá? Aqui a mesa. Inclusive todos que estão aqui no auditório. Por gentileza, vão tomar os assentos aí. Mais uma vez, feitos os registros aqui. Eu vou convidar os senhores que possam tomar os assentos. Aqui à frente, nosso governador, vice-governador. Meus amigos aqui, meus amigos da assessoria de imprensa. Liberar para a gente aqui à frente, por favor. Bosquim, que está aqui também, subsecretário. Vamos lá, senhores. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Cadê o Felipe Rigoni? Não chegou aqui ainda não? Por favor, Felipe, chega para cá. Ex-deputado federal. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir, por gentileza, nós vamos ouvir algumas pessoas que estão aqui na mesa, até chegar no João e também no nosso governador, e claro, no nosso vice-governador. Mas para isso eu quero pedir a contribuição e a colaboração daquelas pessoas que forem fazer fala aqui, que faça o uso da fala no máximo até 3 minutos, tá bom? Para que a gente conduza de uma forma bacana o nosso congresso. E para começar, eu quero convidar aqui, representando... Cadê o Felipe Rigoni? Está chegando aí? Representando o PDT estadual. Agora você vem. Vem comigo. Eu vou convidar para falar aqui, representando o PDT estadual, Madalena Santana, por favor. Até 3 minutos, vai lá. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os militantes aqui do PSB, Partido Socialista Brasileiro, cumprimentando o governador Renato Casagrande, timoneiro desse partido que ajudou a construir desde os primeiros passos, está nesse partido até hoje, motivo de muito orgulho para a família socialista. Quero cumprimentar o prefeito João Campos, nosso querido prefeito. Se Deus quiser, será o nosso presidente da República, se Deus assim o permitir. Cumprimentar também o nosso vice-governador, Ricardo Ferraço. E cumprimentar, não vou cumprimentar a mesa toda, gente, senão eu fico aqui, perco muito tempo e tem muita gente para falar. Quero cumprimentar o presidente estadual, Alberto Gavini, em nome do Alberto Gavini, cumprimento todos os movimentos aqui do PSB. Quero parabenizar Gavini pela recondução da presidência do partido, ser dirigente de partido a essas alturas da vida não é coisa fácil, mas você tem uma equipe aguerrida que vai fazer com que o PSB avance cada vez mais. Cumprimentar a Ximenes em nome de todas as mulheres, vice-prefeito de Cariacica, e cumprimentar o Tiago Hoffmann, nosso deputado estadual, cumprimentar o Paulo Foleto em nome de todos os detentores de mandato. Trago aqui, governador Renato Casagrande, o abraço do nosso presidente estadual, Alessandro Comper, do nosso líder maior do PDT, Sérgio Vidigal, e eu tenho certeza que esses partidos juntos farão do Espírito Santo um estado cada vez mais próspero. Então, eu quero desejar sucesso a todos e muito obrigado. E viva a família socialista brasileira, família essa que eu também já fiz parte, tenho muito orgulho dela. Muito obrigado. Obrigado, Madá. Falou aqui representando o PDT estadual. E agora, de igual forma, vamos ouvir também, representando União Brasil, ele que foi deputado federal e hoje secretário de Estado de Meio Ambiente, senhoras e senhores, Felipe Rigoni. Bom, gente, boa noite.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar aqui primeiro nosso governador Renato Casagrande, nosso vice-governador Ricardo Ferraço. Quero cumprimentar aqui meu amigo, ex-deputado comigo, João Campos, prefeito de Recife. Estivemos juntos lá na Câmara de Deputados por 2 anos, fizemos bastante coisa. E, claro, cumprimentar nosso querido amigo, reconduzido aqui à presidência do PSB, Alberto Gavini. Em nome dele também, todos os membros do partido, todos os membros da executiva do partido que está aqui eleita hoje. Veja, o PSB sempre foi conhecido e reconhecido pela sua unidade. E esse evento aqui é mais um exemplo de como a unidade do PSB é importante aqui no nosso estado do Espírito Santo. Né? Sob a condução do nosso governador, sob a condução do Gavini, tem sido um partido de fato exemplo aqui do nosso estado, partido do qual eu já fui membro, inclusive, né, hoje no União Brasil, mas trago aqui o abraço de todos os membros do União Brasil. Parabéns ao PSB, parabéns, Gavini, uma boa noite a todos. Obrigado, Felipe Rigoni, ex-deputado federal e hoje secretário de Estado de Meio Ambiente. Falou que representando a União Brasil. E agora, pessoal, representando também todos os presidentes municipais do PSB, eu vou convidar o presidente municipal do PSB da capital, em Vitória, Fabrício Pancotto. Boa noite, filiados e filiadas do PSB Capixaba. Nós temos aqui filiados que acordaram 4 da manhã, do extremo norte do estado, nossa turma de Ponto Belo, Conceição da Barra, toda a região. Cadê essa galera do norte? Montanha, Pinheiros. Nós temos aqui também Mucurici. Nós temos aqui também os companheiros do extremo sul, Cuíca, Taí, Bom Jesus, Caparaó. Cadê o pessoal do sul? Essa militância que está aqui hoje, cada rosto que a gente olha aqui de cima é uma história, é uma parte da história do PSB Capixaba que a gente consegue contar. E hoje, São Mateus também. E esse congresso aqui hoje vem registrar esse momento histórico do PSB, aonde ele se consagra como o maior partido do estado do Espírito Santo. Com a maior votação, com a maior representatividade nos espaços de poder. E nós temos aqui nessa mesa hoje 2 figuras que representam muito bem a nossa mensagem partidária nesse momento adverso da política brasileira. Porque o PSB é um partido que entrega resultado para quem mais precisa nos lugares onde governa. E aqui nós temos o melhor governador do Brasil, Renato Casagrande, e o maior prefeito do Brasil, João Campos. E é dessa maneira que a gente quer enfrentar esse momento da política brasileira, tendo conexão com as causas reais do povo, falando aquilo que a sociedade precisa para construir um mundo melhor. Viva o Partido Socialista Brasileiro! Isso, obrigado, Fabrício Pancotto, presidente municipal do PSB de Vitória. Bom, Pancotto, vamos lá. Nós temos aqui a presença, pessoal, de diversos vereadores e vereadoras que estão presentes. Mas eu vou convidar a vereadora Eliana, que é do município de Mucurici, que vai fazer a fala em nome de todos os vereadores e vereadoras. Boa noite, gente. Cumprimento a nossa presidente eleita, Neide, aqui da mesa. Em nome dela, cumprimento todas as mulheres aqui presentes, deputada Janete Sá, cumprimento o João Coser, nosso governador Renato Casagrande, e estendo os cumprimentos aos demais componentes da mesa. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, eu estou muito feliz. Eu sou do município pequenininho, lá do extremo norte, Mucurici. É o meu 2º mandato e é o 2º mandato no PSB. E eu sou apaixonada pelo PSB, pela política que faz com as mulheres, né? Nós temos, apesar de várias mudanças que está tendo aí, vários avanços, ainda é pouca participação da mulher
na política. E nós não queremos nem mais e nem menos, nós só queremos nos igualar. Então, obrigada, PSB, sou PSB de coração, obrigada a todos vocês. Obrigado, vereadora, que falou aqui em nome de todos os vereadores e vereadoras. Bom, então para falar em nome dos segmentos, eu vou convidar a Neide Lima, que está aqui, que é a presidente também, por favor, que faça a fala em nome de todos os segmentos. Boa noite a todas e a todos. É com grande prazer, com grande alegria, que eu quero saudar essa festa socialista, saudar todos os militantes, desejar um grande congresso. Já estamos assim, já caminhando mais para o final. Até agora foi um sucesso e será com certeza. Quero saudar a mesa, saudar o nosso presidente, Alberto Gavini. Quero saudar todos os representantes de governo, em nome do nosso governador Casagrande. Quero saudar todos os prefeitos, em nome do João Campos, filho do meu amigo Eduardo Campos. Quero saudar todas as mulheres, todas. Não vou citar nenhuma da mesa, vou quebrar o protocolo. Sabe por quê? Porque é difícil saudar a militância. É difícil saudar a militância sem mandato, militância sem partido. Eu quero saudar a doutora Ivone Villanova, minha companheira de luta de mais de 30 anos de jornada nessa caminhada minha socialista. Não é fácil ser mulher. Não é fácil ser mulher e negra. Eu sou mulher e sou negra. Então, é difícil a gente honrar. Eu estou aqui representando não só as mulheres, mas eu estou representando todos os segmentos. Nós somos 7 segmentos dentro do PSB. Nós somos mulheres, juventude, negritude, MPS, LGBTQIA+, inclusão e juventude. Sindical, esqueci. Então, nós temos que honrar essa militância. Eu sou militante. Eu gosto de ser mulher de partido. Eu sou do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que eu ajudei a fundar. E tenho honra de dizer, eu ajudei a fundar esse partido. Eu cresço cada dia com essas mulheres maravilhosas que eu represento. 15 anos que eu fui secretária, João, e agora eu voltei, estou retornando, mas eu quero dizer para vocês, mulheres, eu estou retornando por toda, com voz e para todas. Quero dizer, eu não sei quantos minutos, porque eu sei que eu falo rápido e quero falar muito. Então, Tiago, você, Carlos Lopes, com meus afilhados, eu acho que eu sou uma boa mãe, né? Que eu dei crias boas, né? Eu quero dizer para vocês, eu quero falar para os homens, Casagrande, João, Gavini, autorizadas aqui representadas, Tiago, Paulo Foleto, deputado federal, os deputados estaduais, Toninho Maté, secretariados, tem um monte de gente aqui atrás, não dá para falar todo mundo não, senão me corta a fala. Só vou terminar com uma frase que eu termino sempre. João, Casagrande, Gavini, vocês estão aqui representando as maiores autoridades dessa mesa. Quero dizer para vocês que, em nome das mulheres, quero dizer o seguinte para vocês: nós não queremos tirar o poder dos homens. Para os homens, o que, mulheres? Todo o poder e nada mais. E para as mulheres, todo o poder e nada menos. Muito obrigada, boa noite para todos e todas. Obrigado, Neide Lima, falou aqui em nome de todos os segmentos. Bom, e agora, pessoal, nós estamos aqui com a presença de diversos prefeitos, vice-prefeitos, vice-prefeita, mas eu vou convidar para fazer a saudação representando todos esses, o novo presidente da Associação dos Municípios, ele que é prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira.
Boa noite, gente. Boa noite, governador. Tudo bem? Bem demais, né? Boa noite, Ricardo, nosso vice-governador. Cumprimentar aqui todos os deputados estaduais, deputado federal Paulo Foleto, prefeito. Eu também sou prefeito pelo 3º mandato. Você é o 2º, né? Então, mas vai chegar lá no 3º e muito mais. Tem uma caminhada brilhante pela frente. Falando aqui, eu quero saudar também a todos os prefeitos do nosso estado do Espírito Santo, a todos os prefeitos do PSB e, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade que me deram de representá-los na AMUNES, a nossa associação de prefeitos, onde nós estamos iniciando um trabalho para o crescimento e o desenvolvimento daquela instituição, aonde temos muitas pautas já. Ricardo já me fez o pedido, já está pronto o levantamento, Ricardo. A gente vai estar passando essa semana para você. Então, cumprimentando aqui a todos os movimentos, a todos os filiados, a todos os partidos, e dizer, prefeito, que a nossa missão é uma missão grande. A gente acompanha o seu trabalho, é um trabalho inspirador, que tem encantado a população, né, muito proativo na rede social e nas ações que tem implantado lá na sua cidade. Então, nós queremos também dizer que nós, enquanto prefeito, eu estou no meu 3º mandato. O nosso 2º mandato foi de muito êxito também, onde nós tivemos e ganhamos prêmios importantes, prêmio Prefeito Empreendedor Estadual, também a nível nacional. Então, nós tivemos muito êxito na nossa gestão. Então, nós queremos te parabenizar e agradecer a vinda aqui no nosso estado, onde nós temos o nosso governador Casagrande, que é referência em gestão em todo o nosso país. Os índices, os indicadores que nós temos hoje falam para dizer que nós temos uma pessoa comprometida com a população desse estado. Parabéns, governador Renato Casagrande. Parabéns, Ricardo, que dá o suporte à sua gestão, também à Assembleia Legislativa, e deixar o nosso abraço a todos vocês. Obrigado, Lubiana Barrigueira, presidente da AMUNES, que falou em nome dos prefeitos, prefeitas e vice-prefeitos, aqui presente também. Valneide, aqui na mesa mesmo, que eu estou sem púlpito agora. Tirei até o púlpito, me presta o microfone aqui. Pode ser. Isso. Boa noite a todos e a todas. Nós já somos minoria nessa mesa, negros e negras. E eu aproveitar que esses dois que estão aqui, né, um já com a idade maior. Jovem há mais tempo. E igual a gente fez com Carlos Siqueira, né, que eu falei, Carlos, já está na hora de você passar seu bastão para um jovem para oxigenar o partido. Nós estamos quase 2 anos trabalhando isso, João. E você, que é um menino que eu conheci desde pequitinha ainda, né? Andando com seu pai e sua mãe, eu na política, estou em Brasília já há 15 anos, e quero que você saiba que aqui no Espírito Santo, você está recebido com todo carinho, com toda dedicação, e tenho certeza que você tem o nosso apoio na nova condução e trazer para o partido como base os segmentos e escurecer a mesa nacional. Porque se vocês perceberem lá, só tem, dá até para contar quantos negros na mesa tem. Ainda bem que eu sobressaio, que eu sou uma negra retinta, quilombola, do estado do Espírito Santo. Se não fosse isso, passava despercebido. Então a política é para todos. Principalmente, Renato e João, que agora nesse congresso, nós estamos tentando ser reconduzidos, nós vamos discutir sobre dinheiro. Nós não vamos falar mais nada, nós vamos querer sobre fundo eleitoral, para eleger negros e negras nesse país, para ter negros e negras nesse país, ajudar o Foleto Federal ser reconduzido novamente, que nos representa o Espírito Santo, viu, João? Então precisamos de pessoas fortes, comprometidas e principalmente, e que tenham entidade partidária. Então, seja bem-vindo, você tem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho com você. Um abraço. Obrigado, Valneide, secretária nacional da Negritude. Obrigado pelas falas, pelas palavras. E agora, bom, antes de eu convidar para a próxima fala,
Deixa eu com muito carinho agradecer também a presença aqui do Gabriel Leitão, que é presidente do PSB lá de Recife, pessoal. Está aqui presente. Obrigado, Gabriel, pela presença, tá bom? Muito nos honra. Bom, vamos ouvir a saudação agora do vice-presidente estadual também do PSB, Thiago Hoffmann. Ele que é deputado estadual licenciado, hoje secretário de saúde. Por favor, Thiago. Boa noite, gente. Boa noite, governador Renato Casagrande. Boa noite, prefeito João Campos. Boa noite, vice-governador Ricardo. Demais autoridades aqui presentes. Vou economizar nos cumprimentos para a gente ser breve, conforme foi solicitado. Mas eu quero cumprimentar, em nome de todos os filiados e filiadas, em nome de todos os segmentos, quero cumprimentar minha madrinha, Neide Lima. João, o governador não queria assinar minha ficha de filiação, não. E a Neide Lima que assinou minha ficha, então por isso que ela é minha madrinha. Obrigado, Neide, obrigado a todos e todas. Gente, eu acho que hoje a gente está vivendo um dia histórico para o nosso partido. Primeiro, pela eleição da nova executiva estadual e o novo diretório estadual. E eu aproveito para parabenizar o trabalho feito até aqui por você, Gavini, que conduziu o partido nos últimos anos e que, com certeza, a sua condução fez com que nós todos, filiados, quiséssemos a sua continuidade. Muito se falou aí na imprensa sobre a divisão do partido. O partido nunca esteve dividido. O partido é um partido vivo, que debate o seu futuro, que debate a sua construção e a sua composição. Mas esse partido nunca se dividiu. Enquanto eu estou aqui, nunca vi esse partido dividido. Vi esse partido fazer debates. E a gente debate e a gente faz consensos e constrói consensos. E o que a gente fez aqui hoje foi, mais uma vez, construir esse consenso. E a liderança do Gavini vai nos conduzir na próxima eleição. Esse partido, que é importante a gente registrar, governador, que esse dia histórico do PSB é um dia porque esse partido tem memória. E esse partido jamais esquece as suas lutas históricas. Quando a gente se reúne, é também não para lembrar do passado com saudosismo, mas para lembrar das lutas históricas que nós travamos contra a tirania nesse país, as lutas históricas que nós travamos pela evolução desse país e, como disse o nosso grande líder, Eduardo Campos, nós não vamos desistir do Brasil. E Eduardo marcou essa frase e a gente leva essa frase no coração. Então a gente olha para o passado não com saudosismo, mas olha para o passado para apontar para o presente e para o futuro. E quando a gente olha para o presente, a gente vê esse partido construir o melhor governo do Estado que esse país já viu, que é o governo Renato Casagrande. Eu vou falar só pela saúde, que é a pasta que eu conduzo hoje. Nós estamos, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, construindo 2 hospitais, João, que serão os 2 maiores hospitais do Espírito Santo. Nós estamos duplicando o nosso hospital infantil, que é o IMABA, que vai ser o maior hospital da América Latina infantil. No total, nós estamos construindo 1.000 novos leitos no estado do Espírito Santo. Nós estamos, nesse momento que a gente está conversando aqui, construindo mais 100 unidades de saúde, mais de 100 unidades de saúde, reforçando a atenção básica. Tivemos lá com o nosso prefeito Edilson, em Pinheiros, inaugurando recentemente mais uma dessas 108 unidades no total que nós estamos construindo. Cael Thalys, estivemos em Vila Velha recentemente, inaugurando lá em Paú uma grande unidade de saúde. Nesse exato momento que a gente está conversando, nós estamos levando a teleconsulta por todo o estado do Espírito Santo, levando as especialidades médicas com a tecnologia. Tivemos lá com o Gutinho, esses dias em Marilândia, inaugurando a sala de teleconsulta de Marilândia. E assim como eu estou falando, João, e eu acho que isso é bom para você que nos liderará em nível nacional, o Espírito Santo hoje é modelo em políticas públicas em todas as áreas. Estou falando da saúde,
mas eu poderia falar da educação, da segurança pública, da infraestrutura. Esse estado tem o Fundo Soberano, que foi considerado o terceiro melhor do mundo, o melhor da América Latina, graças à liderança do nosso governador Renato Casagrande. Mas esse partido não olha só para o passado e para o presente, ele olha para o futuro e aponta na direção de João Campos, que nos liderará em nível nacional pelos próximos anos. Isso é uma clara identidade que esse partido quer criar, de que a renovação é importante e que novas lideranças socialistas têm a capacidade de gerir esse partido, e João vai nos liderar de forma que nós possamos conduzir o partido pelos próximos anos e ganhar mais vagas na bancada nacional, ganharmos mais vagas por todos os estados nas nossas bancadas federais. Então, governador João, Ricardo, uma alegria enorme estar aqui. Viva o Partido Socialista Brasileiro! Viva! Obrigado, Thiago Hoffmann, deputado estadual, licenciado e secretário de Saúde, vice-presidente do PSB do Estado. Bom, de igual forma, convidar também para a saudação o outro vice-presidente do PSB do Estado do Espírito Santo, deputado federal, Paulo Folleto. Eu quero dar um abraço na militância. Isso aqui é que é política bonita, Ricardo. Isso é política bonita. Rever a militância do PSB. Tinha tempo que a gente não juntava a galera, mas é uma satisfação muito grande ter visto uma quarta de noite. Acho que é porque João está aqui, né? Encheu, quarta de noite, gente. Tem o estado inteiro, João. Tem de norte a sul do estado. O PSB está presente aqui hoje, tá? E Casagrande teve a coragem de fazer o congresso numa quarta de noite com o João, deve ser por isso. Porque, além de tudo, Gavine, né? Gavine. Só você, Gavine, para ter coragem. Então, um abraço, galera. Um abraço, militância. É isso aí. Nós vamos fazer o PSB, que o Thiago acabou de falar, e o João já falou isso, e me deixou muito alegre. Na primeira conversa que ele teve conosco, antes ainda de assumir a presidência, que o PSB vai focar em recuperar a bancada federal. Quando eu ganhei a eleição, em 2010, o PSB fez 32 deputados. Em 2014 fez 34. E hoje a nossa bancada só tem 14. Isso tira da gente tempo de combate na política. Nós perdemos tempo de televisão, fundo eleitoral, fundo partidário. Então a bancada federal, ela precisa de ser reenergizada. E não é na luta lá dos 14 que estão lá, mas nós precisamos de fazer volume de deputado federal. Além de eleger governadores, além de eleger deputados, além de eleger prefeitos, de deputados estaduais, senadores, é fundamental que a bancada se concentre para fazer deputados federais. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse ano, Freitas, esse ano não, ano que vem, né? Esse ano a gente começa a preparação, mas para o ano que vem o PSB vai levar mais deputados federais para a bancada, né? Eu não vou ficar mais sozinho lá, não. Mas vamos levar mais gente, não importa quem seja, mas nós vamos reforçar a bancada. Eu quero também agradecer muito a dedicação que o Renato teve ao Estado do Espírito Santo nesses 6 anos, quase 7 já, e nos 8 anos que ele vai ficar coordenando o Estado. Renato, eu tenho dito que não sou um emérito historiador, mas não tenho dúvida nenhuma que na história do Estado ninguém trouxe para a população capixaba tantos benefícios coletivos como você conseguiu trazer nesse período que você está conduzindo o Estado. E fez isso com muita sabedoria política, atraindo muita gente boa para estar ao lado do governo, né? Às vezes causa um pouco de ciúme no partido, não tem jeito, né? Isso acontece, mas queria agradecer como cidadão capixaba, agradecer pelos meus 4 filhos, pela minha família, pelo que você fez por nós. E você, Ricardo, a gente conta muito com você nesse ano, ainda no ano que vem,
e conta muito com você para frente. E você pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo para estarmos com você. E, João, Eduardo teve o caminho interrompido por um acidente, uma chuva muito intensa, mas eu acho que ele deixou, o DNA ele deixou, mas como diz Pedro, lá na casa de vocês, o pessoal comenta que Renata põe política na mamadeira desses meninos. Eles já nascem mamando política na mamadeira. E nós também, eu ainda tenho bastante vida pela frente e vou ter o prazer de votar e levar você a ser presidente do Brasil, em nome do PSD. Vamos junto, militância, para frente, viva o PSB! Viva! Obrigado, Paulo Folleto, deputado federal. Bom, deixa eu agradecer também, eu sei que a Ana Lúcia está aí, a Lucinha e Cezinha está ali, são os irmãos do nosso governador, Renato Casagrande. Bom, Mazinho dos Anjos, está por aqui, pessoal? Deputado estadual, cadê Mazinho? Por favor, deputado. É porque agora ele está sem óculos, aí eu não consegui reconhecer mais o governador. Por favor, deputado, caso esteja presente, uma honra também aqui na nossa mesa, tá? Bom, vamos ouvir agora os nossos parceiros da Assembleia Legislativa, a começar ele que está aqui representando também o Partido dos Trabalhadores, o PT, o deputado estadual João Coser. Boa noite, quero em nome do Gavini, cabeça pintada aí, cumprimentar todos os dirigentes eleitos, militantes, delegados desse congresso que fazem uma festa bacana. Parabéns, principalmente por essa juventude, governador. Muito jovem, viu, Tiago? Gostei da galera aqui, galera bem jovem. Acho que isso é prestígio do João. Quero cumprimentar o vice-governador Ricardo Ferraz, em nome dele, cumprimentar todas as outras lideranças de outros partidos, agremiações, representação social aqui toda. Quero cumprimentar o Casagrande, que é um grande líder. Em nome dele, cumprimentar todas as lideranças políticas, não vou citar prefeito, deputado, porque é pouco tempo, até porque está na hora. O governador é um grande líder, com certeza nos representa e com muita dignidade. E ao João, nosso prefeito, aqui a liderança que vem de fora, quero te dar um abraço, falar duas coisas. Primeiro, a gratidão pelo seu pai. Eu fui deputado federal com ele, que foi eleito em 94, né? Em 3 anos só tive 2. Mas o mais importante, quando eu fui candidato a prefeito, vocês lembram que o PSB foi vice. Casagrande ajudou muito nisso. E o seu pai esteve aqui. O primeiro programa de televisão foi sobre ciência e tecnologia. O Eduardo era ministro da área de ciência e tecnologia. E nós fizemos um belíssimo... Tem mais tempo de televisão, era legal. Foi um show. Aquele programa começou uma campanha vitoriosa. Foi fantástico, gratidão profunda, porque ele representava bem o governo, mas ele falava do tema de uma forma, assim, preciosa. Então, quero aqui deixar a minha gratidão. Você é uma esperança dos jovens, você é uma esperança do Brasil, não só do Nordeste, mas também de nossas regiões. O Brasil tem pouca liderança nacional, e você, com certeza, tem condições de nos representar com muita dignidade, com outras lideranças também jovens. Então, parabéns, bem-vindo ao Espírito Santo, sucesso no seu mandato, e aí o governador... liderança do PSB, direção do PSB. Parabéns, fiquem com Deus, sucesso! Obrigado, deputado estadual João Coser. Antes de eu passar aqui a palavra, Sandra está aqui como vice-presidente das Câmbias, mas o Juscelino também está aqui, obrigado, tá bom? Sandra, inclusive, é presidente da Câmara, lá de Laranja da Terra. Bom, vamos ouvir agora a saudação de mais um parceiro, esse do PSB. Vamos ouvir Toninho da Imaté, por favor, deputado estadual. Boa noite a todos e a todas. Em nome aqui da experiência do Gavini e da juventude da Cris, nós precisamos fazer a renovação, saudar todo o PSB. Muito feliz de estar aqui. João, eu que tenho 34 anos de militância, não sou tão jovem quanto você, mas também fui prefeito e passei a prefeitura por um jovem que está ali, Edilson, que está fazendo um grande governo também, ainda muito jovem. Muito prazer. Como nos 10 minutos, eu só quero dizer o seguinte: viva a Raiz, quanta história, quanta sabedoria nos deixou. Viva Eduardo Campos, quanta saudade. E para chegar aqui, viva Casagrande,
quanta gratidão, quanto orgulho de ter um governador como esse, que nos dá muito orgulho, porque leva tudo de bom para o país inteiro. O Tiago, o Foleto fizeram um breve relato aqui, mas isso não significa nem 2% de tudo que esse jovem senhor aqui produziu para o nosso Estado. E viva João Campos! Você que, como o Foleto disse, com certeza você não teve infância. Na sua juventude, a gente lá no interior já falava, esses meninos estão sendo preparados. Não pôde andar de bicicleta, não pôde brincar, só falava de política na vida. Mas, graças a Deus, essa esperança que ele era se tornou realidade numa grande cidade, em Recife. E nós acompanhamos tudo que você faz lá, tudo muito próximo. E agora é a esperança de um Estado. E já foi dito aqui, eu vou repetir. Você já nasceu, está sendo forjado e preparado, não como esperança, para ser o futuro presidente do nosso país. Um abraço, obrigado. Obrigado, Toninho da Imaté, deputado estadual do PSB, aqui do Espírito Santo. E agora, vamos ouvir também ele que está repetindo aí nos seus mandatos, deputado estadual pelo PSB, Dari Pagung. Por favor, Dari. Boa noite. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso governador, Renato Casagrande, cumprimentando o nosso prefeito, João Campos, nosso vice-governador, Ricardo Ferraço. E quero aqui cumprimentar o nosso presidente estadual, Gavini, e dizer, Gavini, da minha satisfação de ser liderado por Vossa Senhoria no partido. Gavini fez, governador, esse partido crescer cada dia no estado do Espírito Santo. Nós temos hoje presença, deputado Tiago, em todos os municípios capixaba. E o PSB hoje está preparado. Nós saímos de uma eleição municipal preparado para a eleição de 2026. Queria aqui parabenizar todos vocês e tenho certeza que nós vamos fazer bonito em 2026, fazendo a maior bancada de deputado federal e de senador. Parabéns, Gavini, parabéns o PSB estadual. João, você que está sendo discutido na Nacional para ser o nosso futuro presidente do PSB, você pode ter certeza que aqui no Espírito Santo o PSB está organizado, está preparando e nós vamos fazer bonito em 2026 para, de novo, como o Foleto disse, ter uma grande bancada no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado. Vamos juntos, porque 2026 é logo ali e as nossas lideranças precisam continuar com essa energia, com essa capacidade de lutar. E para isso, nós precisamos de todos vocês que estão aqui nesse momento. Viva o PSB! Obrigado, Dari Pagung, deputado estadual. Rafa Bala, obrigado, diretor do Bané Seguros, Marçal, do PAJM, presente aqui. Bom, e agora nós vamos ouvir mais uma mulher. Ela, deputada estadual pelo PSB, Janete de Sá. Uhul. Boa noite, minha gente querida. É gratificante compartilhar deste momento ímpar com vocês, de integrar os quadros do PSB, um partido forte, limpo, equilibrado e com um trabalho grande na construção de nosso país e que mudou a história do Espírito Santo, governador Renato Casagrande. De poder estar ao lado de um governador equilibrado, sério, ético, responsável e que tem trabalhado forte por todo o Espírito Santo. Obrigada, Renato Casagrande, por você ser do nosso partido, ser do PSB, de estar do lado de colegas na Assembleia Legislativa, como Dari Pagung, como Tiago Hoffmann, como Toninho da Imaté, dando sustentação ao governo Casagrande, que muito orgulha os capixabas, de poder estar do lado de você, João Campos, que traz a força da juventude e a experiência, o legado da história de sua família e do trabalho que tem feito em favor da política de nosso país, de poder estar contribuindo hoje para que a gente possa, nesse Congresso, estar consolidando
temas que são caros para nós, que fazem parte do nosso projeto, que é ter Renato Casagrande, senador da República, que é ter João Campos, presidente desse país, para que a gente prossiga num país que está no rumo certo, no rumo do crescimento, do desenvolvimento e das oportunidades, e que tem a mão forte do PSB contribuindo nessa construção. Obrigada, Ricardo, por estar aqui conosco, fazendo parte desse projeto nosso de governabilidade do Espírito Santo e de seriedade com esse Estado que tem uma forte história em favor do povo capixaba. João Campos, se sinta agraciado nas terras de Maria Ortiz. Aqui você será sempre recebido por nossa gente guerreira, hospitaleira e acolhedora. Obrigada, Gavini, pela forma grandiosa que você vem conduzindo o partido, com equilíbrio, com gestão, com companheirismo, mas com muita sabedoria, onde, diante das nossas diferenças, você traz esse equilíbrio necessário. Obrigada, militância guerreira de base. Obrigada, nossos segmentos do PSB, que trazem para a gente muitas experiências, fazendo com que a gente possa trocar essas experiências e fazer uma construção melhor no nosso partido. Beijo grande, fiquem com Deus e que a gente tenha um ótimo congresso. Obrigado, Janete de Sá, deputada estadual, obrigado. Júnior Abreu, tá aqui, cadê o Juninho? Estava aqui do meu lado agora. Secretário da Casa Civil do nosso estado, Jussara, do Banestes, obrigado. E agora, vamos ouvir ele que foi reeleito nessa noite como presidente estadual do PSB do Espírito Santo, Alberto Gavini. Bom, boa noite a todos e a todas de novo. Meu discurso ia demorar umas 3 horas, mas eu vou ser bacana com vocês, vou falar bem rapidinho, tá bom? Primeiro eu quero aqui agradecer a presença do nosso governador Renato Casagrande, governador que tem dado um exemplo para o Brasil de como faz gestão. Agradecer a presença do nosso vice-governador Ricardo Ferraço, parceiro. Ricardo esteve conosco na última reunião executiva, batemos um papo bacana lá, então foi muito importante a presença dele conosco. Agradecer a presença aqui do João, que está aqui conosco, prestigiando o nosso... Saiu lá de longe, lá do Pernambuco, veio para cá, para prestigiar o nosso congresso. Em nome dos três, eu quero saudar todos os demais amigos e amigas, deputados estaduais, deputados federais, presidentes de partido. Quero saudar também os nossos prefeitos, os nossos vice-prefeitos, os nossos vereadores, os nossos segmentos que hoje foram eleitos, os 7 segmentos. O PSB organizou os 7 segmentos aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês, filiados, filiadas, que puderam tornar esse congresso tão grande, tão importante. Quero dizer a vocês que o PSB, viu, João? O PSB, na eleição passada, teve o melhor resultado da sua história. Foram 129 vereadores, 19 vereadoras, 22 prefeitos, 16 vice-prefeitos eleitos, com o esforço de todo mundo, com o esforço da minha executiva, que hoje encerrou um mandato, né, e hoje estamos começando um outro momento, um outro mandato nesse partido. Agradecer a todos os meus amigos e amigas da executiva que ficaram comigo 3 anos, contribuindo para o crescimento do PSB. Dizer a vocês que para o próximo período, já estou encerrando, porque vocês querem ouvir o João, o Renato, o Ricardo, quero dizer que no próximo período agora de 3 anos, nós temos que fazer algumas entregas importantes e precisamos de vocês. Nós precisamos entregar, no mínimo, estou falando no mínimo, 4 deputados estaduais, no mínimo 2 deputados federais, um senador da República, Renato Casagrande, e precisamos entregar um governador parceiro, Ricardo Ferraço. Certo? Essas são as nossas entregas. Agora, para isso, nós vamos trabalhar com 3 eixos importantes. O primeiro eixo é o eixo da organização partidária. Precisamos nos manter organizados e ampliar a organização nos municípios. O segundo eixo é a garantia da democracia, a partir dos princípios do PSB,
Garantia essa que nós temos que, a todo momento, ficar atento, porque o que vem acontecendo no mundo e que pode acontecer no Brasil, vocês estão vendo aí o governo Lula fazendo tanta coisa importante e parece que as coisas não são vistas. Então, precisamos garantir a democracia. E o terceiro eixo, formação política a todo tempo, a todo momento, para que a gente possa preparar bons líderes, para serem bons gestores, bons deputados, bons prefeitos, bons vices, bons vereadores. E o nosso partido tem esse papel. No mais, avisar vocês, delegados e delegadas, que depois a gente vai conversar sobre a ida ao Congresso Nacional no dia 30, 31 de maio e 1º de junho. Aqueles que acham e que podem ir comprar passagem para ir, já façam isso agora, porque o Congresso já está definido a data. 30 de junho, 31 e 30 de maio, 31 de maio e 1º de junho, tá certo? É em Brasília. Mais detalhe, vocês podem pegar lá com o partido, com a Simone e com a Lia. Quero agradecer a organização do Congresso, agradecer a todos que colaboraram, a equipe técnica, os funcionários do PSB, os nossos amigos e amigas, parceiros, filiados que nos ajudaram. No mais, desejar a todos muita saúde, muito sucesso e que Deus possa nos levar ainda mais sabedoria para que a gente possa conduzir o partido de maneira adequada, tá bom? Um forte abraço e até breve, pessoal. Obrigado, Gavini, presidente estadual do PSB. Deixa eu registrar aqui Vavá, também vice-prefeito de Santa Leopoldina. A Luiz Varejão, vereador do PSB aqui de Vitória. A Damaris também está presente ali, nossa subsecretária de governo. Bom, Gavini já falou. E agora eu vou convidar com muita alegria para fazer a sua saudação. Eu não vou falar futuro não, tá? Porque o futuro pode ser daqui 10, 20, 30 anos. Eu vou convidar para fazer a fala o nosso próximo governador. Senhoras e senhores, Ricardo Ferraço! Obrigado, Pedro. Ô, Pedro, você sabe que o futuro é aquilo que nós estamos fazendo aqui e agora, né? É isso que define o futuro. Uma reunião extraordinária como essa, que eu quero cumprimentar a todas e a todos. Cumprimentar o nosso prefeito de Recife, presidente nacional do PSB, João Campos. Cumprimentar o nosso querido governador, Renato Casagrande, cumprimentar o Gavini, cumprimentar o Tiago e o Paulo Foleto, estendendo o meu cumprimento a todos os nossos dirigentes do PSB, cumprimentar os demais dirigentes de outros partidos como eu, que presido o MDB aqui no Estado, para trazer a nossa presença aqui nesse congresso extraordinário, 18º congresso que o PSB faz, cumprimentando os nossos 7 segmentos do PSB, as mulheres, a negritude, a juventude, LGBTQIA+, popular, inclusão, sindical, por essa vida orgânica e dinâmica que o PSB apresenta à nossa sociedade capixaba. O PSB lidera e exerce um protagonismo do mais exitosos na política e na história do nosso Estado do Espírito Santo. O PSB, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande, tem feito a diferença nos últimos anos no Estado do Espírito Santo. Fez o Estado levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Conduz um governo com algumas características das mais importantes. Conduz um governo com diálogo, conduz um governo com humildade, conversando com a sociedade, conversando com os movimentos populares. Mas também conduz um governo que nós podemos caracterizar de forma muito objetiva como o governo mais municipalista do nosso país, e essa é uma característica muito importante de uma das chaves do sucesso desse projeto liderado pelo nosso governador Renato Casagrande. Mas não apenas isso. Conduz também um governo que consegue equilibrar duas questões, meu caro presidente João Campos, muito importantes. Nós já tivemos aqui no Espírito Santo governadores que gastaram demais e gastaram mal, e mergulharam o nosso Estado
numa desorganização profunda que causou muita dor a todas e todos os capixabas. Mas também já tivemos governos que só pensavam na responsabilidade fiscal, que só pensavam na poupança e que não faziam os investimentos necessários para que nós possamos prover de políticas públicas aquilo que os capixabas esperam. Hoje nós temos um governo que concilia a responsabilidade fiscal com a capacidade de investimento. E esse equilíbrio tem feito a diferença no Estado do Espírito Santo. Porque, para nós, responsabilidade fiscal não é fim, é meio para que nós possamos botar de pé as melhores e maiores políticas públicas para atender a população capixaba. Esses são os nossos compromissos. É em torno dessas diretrizes que, se Deus quiser, o nosso querido Estado do Espírito Santo, pequeno como é, porque o capixaba, ele tem a tranquilidade do baiano, ele tem o jeito do mineiro, ele tem a alegria do carioca, e é por conta disso que nós estamos construindo aqui aquilo que nós temos afirmado, governador Casagrande, que o Espírito Santo é o Brasil que dá certo, é o Brasil que tem dado certo e que sinaliza de forma muito objetiva uma direção para que a gente possa continuar dando aos capixabas muito orgulho e honrando a Deus, sobretudo, pela oportunidade que nós temos aqui no Espírito Santo. Viva o Espírito Santo! Viva o PSB! Viva! Viva o Espírito Santo, inclusive! O Espírito Santo é o Brasil que dá certo, né, Ricardo? Obrigado, vice-governador Ricardo Ferraço. E agora, senhoras e senhores, com muita alegria, com muito orgulho, enquanto capixaba, nós vamos receber agora, para sua saudação, prefeito do município de Recife e membro e próximo presidente do PSB Nacional, senhoras e senhores, João Campos! Valeu, pessoal. Boa noite. Eu quero dizer, meu amigo Renato, da alegria de estar aqui hoje, da alegria de poder, numa quarta-feira à noite, a gente ver tanta gente reunida para falar de futuro, falar de esperança e poder fazer do nosso partido um instrumento da luta das pessoas do Brasil inteiro. Começar saudando o nosso governador Renato, saudar aqui o vice-governador Ricardo Ferraço, agradecer pelas palavras, saudar o nosso presidente Gavini, terceira vez presidente, já pode pedir música, viu? Se fosse jogador de futebol, já tinha música pedida. Quero saudar aqui Valneide, minha amiga, em nome dela, todos que fazem a Executiva Nacional do Partido, o deputado Foleto, em nome de deputado Foleto, saudar todos os deputados aqui presentes, saudar meu amigo Rigoni, fomos deputados federais juntos, em nome dele, os demais partidos aqui presentes. Saudar Tiago, secretário de Saúde, vice-presidente do PSB aqui do Espírito Santo, João Coser, Toninho, Dari, em nome dele, todos os estaduais. Saudar a Janete também. Saudar a Gabriel Leitão aqui, em nome dele, é o presidente do PSB do Recife, né? Eu tenho que saudar porque ele que cuida do partido lá no Recife. Saudar aqui os prefeitos, vereadores de todo o estado, em nome do presidente da Associação dos Municípios que aqui falou, e de forma especial saudar toda a militância aqui presente. Para mim é uma honra muito grande, Renato, estar aqui no Espírito Santo. Logo que eu cheguei, pude ali responder a uma pergunta na entrevista, que perguntava sobre Dr. Arraes, meu bisavô, e eu tive, como o Foleto disse, a oportunidade, misturada com privilégio, de conviver com a política desde o momento que eu nasci. E eu tenho um respeito muito grande pela política. Eu acho que a política, quando bem exercida, é o grande ato de transformação de uma sociedade, de geração de oportunidade, de mobilização dos sonhos, dos sentimentos. E a gente poder vir aqui no Espírito Santo, conviver com o Renato, dar um testemunho de alguém que dedicou a sua vida à política, ao povo do Espírito Santo, e a fazer bem feito por onde passou.
a gente sabe que o momento que o Brasil vive, que o mundo vive, é um momento muito adverso para a política. É um momento onde muitas vezes vale a estridência do que a profundidade, a verdade das coisas. Isso é muito ruim para quem é responsável. É muito ruim para quem faz as coisas com zelo, com ordem, com respeito. E a gente vê aqui no Espírito Santo, assim como a gente faz lá também, Renato, no Recife, em Pernambuco, que é possível fazer o dever de casa somando, saindo de casa para somar, enquanto muitos saem de casa para dividir. É possível sair de casa para construir, enquanto muitos saem para querer destruir uns aos outros. Porque se está num tempo onde muitas vezes as pessoas deixam de ser adversárias umas das outras e parece que são inimigas. E a gente defende uma política onde, como diria Dom Helder, que foi um grande arcebispo lá de Pernambuco, ele dizia que quando você pensa diferente de mim, você não me diminui, você me acrescenta. A gente aprendeu a fazer política assim. E aqui o PSB dá um testemunho disso. Um partido, Ferraz, como você disse, que tem na sua essência a capacidade de compatibilizar o equilíbrio fiscal com a proteção social. É assim que a gente faz. É assim que eu faço lá em Recife, por exemplo. Como é que eu consegui bater recorde de obras na periferia da cidade? Porque primeiro eu fiz o dever de casa, subi o rating de crédito, como aqui tem, aqui deve ser A+, 3+, né? Mas lá a gente subiu para, na época de C para B, para poder ter capacidade de operação de crédito com aval da União. Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha aumentado ano a ano o investimento nas obras da periferia da cidade, duplicado o número de vagas de crédito, como eu consegui duplicar em 4 anos, ter construído a maior expansão da rede de atenção de saúde, de requalificação de espaço urbano, programas de ensino superior para jovens que foram de escola pública. Então, tudo isso é preciso ser feito, mas para fazer tem que ter capacidade de gestão, tem que ter capacidade de formar time e capacidade de conduzir a política, porque não adianta também você ter uma capacidade técnica extraordinária se você esbarra na primeira barreira da política e não consegue superá-la. Então, é a política com gestão que faz a diferença. Foi assim que eu vi meu pai fazer história no estado de Pernambuco. Quando ele renunciou ao governo do estado para ser candidato a presidente, ele tinha 93% de aprovação no estado. E a gente vê, Renato, você fazer esse grande trabalho aqui no Espírito Santo. É por isso que eu dou esse testemunho. E eu digo aqui, com a alegria de quem vai ter a oportunidade de conduzir o partido, que o PSB nacional espera muito do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que a gente espera muito, a gente também tem a confiança de que Renato, junto com esse time, vai poder conduzir o partido para o melhor lugar possível, que fortaleça a nossa bancada, que fortaleça a participação na Câmara Federal, que fortaleça na Assembleia, mas que principalmente que possa continuar representando o desejo de futuro das pessoas. E é claro que o povo do Espírito Santo espera muito de você, Renato, e a gente vai ter confiança, e aqui saiba que você vai contar com todo o apoio da direção executiva nacional para poder consolidar esses projetos e que a gente saia ainda maior da eleição de 26. E aí vocês podem ter uma certeza, nós vamos crescer com o partido no Brasil inteiro. Esse dever de casa vai ser feito aqui no Sudeste, vamos crescer muito no Nordeste brasileiro, no Norte, vamos poder consolidar naqueles espaços que a gente já tem força, como é aqui no Espírito Santo, e vamos poder, em novos colégios eleitorais também, crescer, inovar, trazer novos quadros, misturar a juventude com a experiência e fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é poder representar essa luta. E aí, para mim, tem um significado especial. Eu tive a oportunidade de andar em algumas cidades de Pernambuco, agora nos congressos municipais. Terminamos fazendo o congresso lá do Recife, e eu disse que cada filiado pode participar pelo menos, ou no máximo, de 3 congressos. O congresso em seu município,
o Congresso Estadual, como a gente está aqui agora, e termina no Congresso Nacional. E, para mim, vai ser a maior missão da minha vida poder assumir a presidência nacional do PSB, sabendo da responsabilidade que nós temos e o dever de casa que nós vamos fazer juntos. E tenho certeza que, primeiro, a gente vai precisar compartilhar essa tarefa com muita gente. E eu tenho certeza que Renato vai ser um dos grandes nomes a ajudar a conduzir o PSB em direção ao futuro no Brasil inteiro, Renato. Nós vamos precisar da sua ajuda para poder fazer essa tarefa. E tenho certeza também que nós vamos alcançar resultados importantes, não só em tamanho, mas em qualidade, que também é algo relevante. Nós vamos crescer a bancada no Congresso Nacional, nós vamos crescer no Senado, e aí o Espírito Santo, espero eu, que vai poder dar uma contribuição importante nesse sentido, e nós vamos poder seguir sendo uma boa alternativa na política brasileira. O campo está aberto, no sentido de que essa posição que o PSB representa, de ser um partido da centro-esquerda, mas um partido que tem a capacidade ampla de representar as legítimas lutas da sociedade, que tem a compreensão de ter uma história de mais de 70 anos, que resistiu a um período de ditadura militar, que conseguiu passar por uma refundação lá nos anos 90 e que consegue se atualizar com o tempo, tendo história, mas tendo esse sentimento de desejo de futuro, que isso faz toda a diferença. E aí eu quero dizer que a gente vai precisar muito do Espírito Santo nessa caminhada, que vocês contem comigo. Se tem uma coisa que eu gosto na vida é de trabalhar. Eu, hoje, logo cedo, estava inaugurando obra no Recife. Terminei ontem, tarde da noite. Tem uma eleição suplementar lá em Pernambuco. Esse negócio de eleição fora de época é um negócio... Você pega... Tem uma cidade lá disputando a eleição. Aí fica o estado inteiro, tudinho, pitacando, dando ideia, opinião sobre a eleição de uma cidade só. Eu tenho pena do candidato lá, dos candidatos que tem que estar sujeito a tudo isso nesse período. Mas a gente... Participei ontem até tarde da noite dessa agenda e eu me dedico muito à gestão da nossa cidade. Então, eu acho que é 100% possível compartilhar, de você fazer o dever de casa, de trabalhar, de fazer gestão, mas as pessoas esperam dos gestores também alguém que tenha tamanho e capacidade política, de poder bater em qualquer porta do Brasil e poder falar de igual para igual e de poder reivindicar o que há de melhor para o nosso partido e para o nosso conjunto. E aí, para terminar minhas palavras, eu queria, mais uma vez, Renato, lhe agradecer e agradecer a todos os filiados, convidar todo mundo para o Congresso Nacional. Eu vou poder realizar um sonho, que toda vez que eu ia para uma cerimônia de Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, uma posse de um desembargador, de um ministro, eu sempre tirava uma brincadeira, né, que eu dizia, rapaz, meu sonho é disputar uma eleição dessa, que não tem adversário, porque normalmente não tem adversário, né? Nessas eleições é um ciclo alternado, e aí agora, pelo visto, eu vou terminar disputando essa eleição da presidência nacional do PSB com uma candidatura única. Então, isso vai ser um sonho democrático realizado, mas eu queria convidar vocês, porque candidato tem que pedir voto, seja lá quem for, se tiver adversário. Então, eu queria convidar vocês para poderem estar presentes, a lista dos delegados para o Congresso Nacional. Vamos fazer uma festa bonita, vamos fazer um evento para discutir mais uma vez o programa do nosso partido, com salas temáticas permanentes, para que a gente possa sair também com um grande manifesto que posicione o partido, principalmente para as próximas eleições. E a gente queria poder contar com a presença de todos e todas. E eu não poderia terminar aqui, Renato, sem fazer uma referência, uma homenagem ao Papa Francisco, que nos deixou recentemente. Ele, que na minha opinião, foi o maior líder religioso, é natural, mas foi o maior líder político que a minha geração teve a oportunidade de ver. Alguém que fez do Evangelho uma missão de vida, que não utilizou a palavra de Deus para dividir as pessoas, mas sim para buscar a unidade das pessoas, que conseguiu praticar, e eu como cristão me sinto muito à vontade de falar isso, que conseguiu praticar no exercício da sua vida,
não uma missão de proclamar apenas a fé, mas fazer com que as suas palavras coubessem em sua vida e que a sua vida coubesse em suas palavras. Isso é o que a política precisa. É de mais gente que faça com que a sua vida seja um exercício da verdade, da compaixão, da fraternidade, do olhar ao próximo. E é isso que a gente vai tentar fazer na nossa vida política. É isso que o nosso partido faz. É isso que esse time que está aqui faz. Então, em homenagem e referência a esse grande homem que nos deixou, que a gente possa fazer o dever de casa e que a gente siga fazendo da política um instrumento para fazer o bem. Viva o PSB e viva o Espírito Santo. Muito obrigado. Muito bem, viva o PSB, viva o Espírito Santo. Obrigado, João Campos, prefeito do município de Recife. Bom, governador, antes de passar a palavra para o senhor, rapidamente, nós temos aqui, Paulo Bruschi, rapidamente. João, antes da gente convidar o governador para a fala, tem uma lembrança que o Paulo Bruschi vai entregar, que são os produtos da culinária capixaba. Você vai levar para o seu estado, né, para a sua cidade. Paulo Bruschi, que é o tesoureiro do PSB estadual. Cadê a Cida Mosquen? Por favor, Cida, chega para cá. Fez o registro aí, Paulo? Faz um registro, uma foto bacana. Isso. Paulo, você colocou nessa cesta aí umas barrinhas de cereal? Se não colocou a barrinha de cereal, você não fez o trabalho direitinho, não. Obrigado, Paulo. Rogéria, do Movimento Popular, também vai entregar aqui ao João produtos típicos capixabas, né? A começar pela panela de... Tá bom, vamos começar primeiro, então, pela casaca. Tá aqui. Isso, esse é um instrumento, João, típico capixaba, tá? A gente tem uma banda, inclusive, com esse nome de casaca. Eu só não vou tocar porque eu sou horrível com música. Eu sei bater palma, viu? Pra quê? Tem gente que batendo palma erra. Não tem sintonia? Né, Pancoto? Eu sou um desses. Bom, parabéns, Rogéria, obrigado. Cida Mosquen, também, Gabriel, chega aqui, Gabriel, por favor. Recebe, não é para você não, é só você guardar para ele, tá? A Cida Mosquen, João. Isso, a equipe está aqui à frente. Não, o Gabriel. A Cida Mosquen é de um projeto chamado Recicla Folia, que faz trabalhos com produtos e materiais de artesanato, principalmente voltados na época de carnaval. Então recicla esses materiais. Isso, uma camisa, um folião ecológico. Deixa eu aproveitar. Já que é de carnaval, tá todo mundo convidado para o Galo da Madrugada, viu? Para o carnaval no Recife. Vale. Não vou convidar só para o congresso do PSB, não. Isso. Galo Cidadão Ecológico. A Cida está falando aqui, ficou encantada. Obrigado, Cida Mosquen, do Recicla Folia. Vem para cá, Cida. Faz o registro. Isso. Vamos lá. Então, presentes entregues. Obrigado, João Campos. Obrigado a todos que entregaram. Porque a partir de agora, com muita alegria e com muita sinergia, nós vamos receber para a sua saudação ele, governador por 3 vezes do estado do Espírito Santo, referência no Brasil e no mundo pelo PSB. Senhoras e senhores, Renato Casagrande! Obrigado, meus amigos, minhas amigas. Boa noite a todos vocês. Estou muito feliz, muito emocionado em estar em mais um congresso do PSB, recebendo aqui hoje o João Campos, que faço aqui, João, uma linha da história, porque eu tive a oportunidade, como vice-governador, mas já dirigente do partido, naquele momento, de receber aqui o governador Miguel Arraes, por algumas vezes. Esteve aqui junto conosco.
tive a oportunidade de discutir muito política com ele, tive a oportunidade de debater políticas públicas como vice-governador, secretário de Agricultura. Miguel Arraes veio aqui, numa das vindas dele, ele buscou uma quantidade de sementes de café conilon para poder plantar lá em Pernambuco. Então, ele era governador, seu último mandato como governador, estava cuidando do partido, cuidando de Pernambuco, e eu pude recebê-lo aqui diversas vezes. Ele me recebeu diversas vezes no Recife e me recebeu diversas vezes lá em Brasília. Depois eu tive a oportunidade de começar a minha trajetória política como deputado estadual, de 1991 até 94. Ricardo Ferraz também deputado estadual naquela época. E seu pai, Eduardo Campos, deputado estadual naquela época. E começamos a conviver como deputado estadual, os dois já afiliados ao Partido Socialista Brasileiro, e a minha convivência com o Eduardo foi uma convivência muito próxima, de amizade, não só de política, de partido, mas de amizade, de convivência entre as famílias. Diversas vezes estive na sua casa, lá no Recife. Diversas vezes Eduardo esteve conosco aqui no estado do Espírito Santo, e a gente conviveu junto como deputado federal, ele líder, eu vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, depois ele ministro e eu líder do partido. Então, a gente teve uma chance, uma oportunidade grande de convivência. Acompanhei todo o seu crescimento, como pessoa, como político, e hoje te receber aqui pela primeira vez no nosso estado. Né? Seja muito bem-vindo, porque do seu bisavô, Miguel Arraes, do seu pai e você, estão formando uma linha de uma trajetória política importante para Pernambuco, importante para o estado do Espírito Santo. O líder da Revolução Pernambucana foi Domingos José Martins, capixaba, que é de Marataízes, que dá o nome de Domingos Martins, uma cidade aqui da região serrana, do estado do Espírito Santo. Então, nós temos conexões históricas, conexões políticas, partidárias, temos sonhos, temos realizações. Como foi importante os governos de Miguel Arraes em Pernambuco, a presença de Miguel Arraes na política nacional e até nas articulações internacionais, como foram inovadoras as gestões de Eduardo Campos no governo de Pernambuco, e nós nos espelhamos em muito daquilo que ele fez lá em Pernambuco. Então, nós que estamos na vida pública, eu sempre falo isso, só pode estar na vida pública, eu falo isso sempre nos meus pronunciamentos, só pode estar quem gosta da vida pública. Se a pessoa não gostar, escolhe outra atividade, porque essa atividade aqui exige que a gente esteja aqui na quarta-feira, 9h, ouvindo o sujeito falar, e eu falando para vocês, tá certo? Exige isso, né? Exige que a gente possa acompanhar tudo, exige que a gente, né, se dedique todos os dias da semana. Raramente você tem um sábado ou um domingo. Então, a vida pública é uma missão. Se você quer enriquecer, vai para a vida empreendedora, empreenda. Mas se você quiser trabalhar na vida pública, você tem que gostar mesmo, se dedicar à vida pública, sonhar com as pessoas, entrar no sonho das pessoas, viver o sonho das pessoas e realizar o sonho das pessoas, sabendo que essa pessoa vai ter outros sonhos e que você pode não realizar todos eles, mas que você está lutando e trabalhando e as pessoas vão vendo em você o desejo de realizar. Então, nós temos aqui hoje uma reunião
de dirigentes partidários, de militância partidária, de delegados municipais, de lideranças importantes. Aqui nós reconduzimos o Gavini, nosso presidente do partido, que eu quero uma salva de palmas para o Gavini, e para toda a direção que foi aqui eleita. Parabéns, Gavini. Obrigado pela sua condução, na direção, né, que alguns continuaram, outros entraram na executiva do partido, mas a responsabilidade que essa executiva tem. Aqui nós temos as presenças dos nossos parlamentares. Olha como é importante ver o Paulo Folleto tendo a coragem e a audácia e a energia de tocar o mandato para frente, enfrentando um problema de saúde, mas com essa energia toda que a gente está vendo aqui em Paulo Folleto. Como é importante isso. O que motiva Paulo Folleto é a política. É a política. É a vontade de fazer as coisas, de entregar um resultado para a população, de se envolver com as pessoas. É isso. Como a gente vê nos nossos deputados estaduais que estão aqui presentes, na nossa bancada presente, nos parceiros da Assembleia que estão aqui presentes, na minha equipe de governo, nos prefeitos, nos vereadores que estão aqui presentes, nos movimentos sociais que lutam cotidianamente para poder envolver mais gente na política. Então, para nós, é um momento de renovar as nossas energias, da gente buscar cada vez mais a nossa condição, da gente fazer desse partido um grande instrumento, para a gente poder ajudar a mudar esse país. Nós estamos vivendo um grande desafio mundial. Líderes mundiais de importantes países do mundo parece que perderam a noção do equilíbrio, do bom senso, e que ficam brigando, disputando entre si, e uma guerra através de redes sociais. Estão vendo essa instabilidade mundial. Nós não temos ainda uma estabilidade e uma confiança consolidada no nosso país. E nós precisamos de buscar isso para o nosso país. E o PSB tem que ser um instrumento de modernidade, de inovação. Tem que ser um instrumento que faz uma transformação da sociedade. O PSB é um partido histórico que tem essa capacidade de cimentar alianças, nacionais. Nós somos um partido mais amplo, nós temos capacidade de fazer articulações mais amplas, sem perder a nossa essência de um partido que tem uma posição no campo progressista, de um partido que luta contra as desigualdades, de um partido que defende os recursos naturais, de um partido que defende a biodiversidade, de um partido que está antenado com a inovação, de um partido que tem a capacidade de buscar empreender e incentivar o empreendedorismo, as pessoas que estão iniciando na sua atividade econômica. Então, um partido que tem amplitude para poder fazer um debate político nacional. E, modéstia à parte, eu vejo que o João faz isso lá em Recife. Eduardo Campos fez isso lá em Recife. Faz isso porque lidera uma prefeitura, que é a prefeitura com a base política ampla. Nós aqui, João, nós temos uma base política ampla, para a gente poder ter a sustentação da sociedade, um governo bem avaliado, bem aprovado, um Estado bem organizado. Posso dizer que esse Estado é o Estado mais organizado do Brasil, Estado que tem resultado, Estado que investe 20% da sua receita, primeiro colocado na educação do ensino médio, um Estado que tem a segunda melhor segurança alimentar desse país, tem, junto com Santa Catarina, a maior expectativa de vida do Brasil. Então, esse Estado conquistou posições importantes, porque nós queremos fazer política com a sociedade representada nos partidos de forma mais ampla, sem perder aquilo que é o nosso compromisso, que é de melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente está fazendo. É por isso que o PSB tem que dar a sua contribuição. Tem que, de fato, Janete eleger de 4 a 5 deputados estaduais, para poder a gente ter base na Assembleia Legislativa. Tiago, Toninho, Dari, João, Mazinho, que estava aí também. Nós temos, sim, como partido, a condição de, no mínimo,
elegemos 2 deputados federais, sempre fizemos isso, sempre fizemos. E temos condições de fazer, dependendo da conjuntura, podemos pensar em 3 deputados federais, podemos pensar, lógico que podemos pensar. Então o partido tem organização, tem base para isso, e a gente poder ajudar que os outros aliados do nosso campo também tenham representação na Assembleia, tenham representação na Câmara dos Deputados. Nós não queremos ser um partido hegemônico, nós queremos ter um partido que possa dar a sua contribuição, mas também abrindo espaço para os nossos aliados, nessa grande aliança que nós temos. E o partido não pode perder, não pode deixar perder o caminho que nós estamos traçando nesse Estado. Esse Estado, meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos, encontrou a direção, o rumo da transformação, da conquista do respeito, da dignidade, e nós não vamos perder esse rumo. Esse rumo está nessas alianças que nós temos aqui no Estado do Espírito Santo. É esse rumo que nós vamos tocando, Ricardo Ferraz, para a gente poder dizer ao povo capixaba que nós não vamos perder tempo, nós não vamos fazer uma ação, desenvolver uma política que possa fazer com que o Estado e a população capixaba perca tempo. Então nós temos direção, a direção da gente aperfeiçoar cada vez mais o nosso projeto, mas não perdemos o rumo que nós estamos traçando e que está colocando esse Estado na posição de destaque em nível nacional. Esse é o caminho que nós vamos seguir. E é esse o caminho que o PSB está aqui totalmente convencido e antenado que nós vamos prestigiar sempre os nossos aliados. Nós vamos dividir o poder para a gente poder manter o desenvolvimento desse Estado e as oportunidades para os capixabas. É isso, essa direção que a gente vai seguir. Eu estou muito animado, João, porque nós estamos vendo um ânimo do partido em nível nacional. Tá certo? Então, você vai assumir a presidência do PSB, nosso presidente, a partir do início do mês de junho, vai ter, então, a sua primeira eleição sem disputa. Eu nunca tive, tá certo? Eu nunca tive, mesmo no PSB, se não fosse Miguel Arraes, tá? Né, Juarez, Gilmar? Mesmo no PSB, doutor Arraes, né, segurou aqui a nossa bandeira, mas nunca tive eleição fácil. Mas você vai para a eleição, né, sem disputa, porque nós confiamos na condução da direção partidária. Quero que você leve um abraço para o Carlos Siqueira. Carlos Siqueira é um excelente presidente do partido. E ele, então, já preside partido há algum tempo. E agora ele liderou esse debate para que você possa assumir um jovem com experiência, com capacidade de dar sequência a tudo aquilo que a gente está fazendo e ainda avançar ainda mais. E a mudança é isso mesmo, a mudança é a capacidade que eu tenho, que nós temos, que cada um de nós temos, de nos inovarmos e nos modernizarmos a cada minuto, independente da nossa idade. É esse o caminho, né, que a gente vai seguindo. Eu estou muito feliz porque você, né, traz, de fato, uma energia nova. Pode contar comigo, eu não tenho mais a idade que você tem, tá certo? Esse defeito que você tem vai resolvendo com o tempo, tá certo? Então, não tem mais a idade que você tem, mas eu ainda como minhas barrinhas de cereais, tá certo? Corro, eu, então, tenho energia para poder continuar ajudando o Espírito Santo e ajudando o Brasil a desenvolver cada vez mais. Viva o Espírito Santo e viva o PSB! Obrigado! Viva! Viva o Espírito Santo! Viva o PSB! Obrigado, governador Renato Casagrande, nessa alegria, nessa sinergia. Nosso líder maior, Elinho, tá ali também, Atiro Bivacqua. Elber tá ali, obrigado mais uma vez. Cleuber também tá ali. Alô, Ludmila, Carla, toda a nossa equipe. Você tava aqui.